Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como você está vendo, nesta aula nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Mas vamos fazer isso depois de rodar a vinheta. Ok, vamos começar a falar então sobre esse princípio fundamental de contagem. Bem, ele se presta ao que o nome já indica, ele se presta para fazer contagens. Ah, professor, mas eu já sei contar há muito tempo. Pois é, mas agora nós vamos aprender a fazer contagens muitas vezes, de números muito grandes, né, de quantidades muito grandes, através de um recurso da matemática que facilita essa contagem. A gente sabe fazer as contas, até as criancinhas sabem, mas se forem contas com resultados pequenos, mas muitas vezes nós temos que trabalhar com resultados grandes. Então vamos ver o que é o princípio fundamental da contagem. Bem, o princípio fundamental da contagem é basicamente uma ideia, né? A ideia de que, preste bem atenção aqui, o que está sublinhado, o número de possibilidades de fazer ações distintas e independentes. Então veja só, nós estamos procurando um número, que é a nossa contagem. Do quê? Que esse número representa o quê? Representa as possibilidades, o total de possibilidades. Possibilidades de quê? De fazer ações distintas e independentes. Então vamos dar já um primeiro exemplo. Quando você vai se vestir, você primeiro escolhe uma das peças. Então, essa ação ela é distinta e independente da próxima que você vai utilizar. Então, isso são ações distintas, né? Distintas, uma diferente da outra, e independentes, uma não depende da outra. Bem, então essa ideia, esse número, segundo o princípio fundamental da contagem, é a multiplicação da quantidade de modos possíveis que cada uma o quê? Cada uma dessas etapas aí, né, pode ser feita, né? Então, dependendo, por exemplo, do número de camisas, do número de calças, do número de sapatos, você pode chegar a um número bastante interessante, geralmente grande, né, que a gente imagina, e esse número representa a quantidade de modos como você vai se apresentar. Mas vamos ver isso através de exemplos. Então vamos exemplificar aqui, Para chegar à sala onde eu trabalho, posso escolher uma entre 3 portas do prédio. Então imagina um prédio que tem 3 portas para se entrar lá na rua. Depois eu posso escolher um entre 4 elevadores. Então dentro do prédio, depois que eu entrei no prédio por uma das 3 portas, eu posso escolher um dos 4 elevadores. É um prédio realmente grande, né? E, finalmente, eu posso optar por entrar no escritório ou pela porta da frente ou pela porta do fundo, né? Então depende do que eu possa estar imaginando naquele dia, naquele momento. Aí vem a pergunta: de quantas maneiras diferentes posso adentrar no meu escritório? Então esse é um tipo de problema que se resolve através do princípio fundamental de contagem. Claro que não é a única maneira, mas nós podemos resolver através deste princípio. Bem, o cálculo para se chegar a quantas maneiras nós vamos ter vai seguir exatamente esse princípio. Olha só, é a multiplicação, aqui o número, né, de maneiras, chamando de n aqui, é uma multiplicação do quê? De quantas opções existem em cada fase. Então vamos rever o problema. Eu tenho 3 portas, eu posso escolher uma ou 2 ou 3, então são modos possíveis, 3 modos possíveis de entrar. Então eu tenho esse 3 aqui, Eu vou multiplicar ele por quem? Pela quantidade de elevadores que eu posso também optar. São modos possíveis, eu posso entrar num elevador, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Então por isso 4 elevadores aqui. E finalmente, para chegar de fato dentro do meu escritório, eu posso ter 2 portas, ou a porta da frente ou a porta do fundo. Então eu tenho mais 2 possibilidades. Bom, temos que multiplicar, multiplicando 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2 dá 24 maneiras diferentes. Então eu posso adentrar ao meu escritório
de 24 maneiras diferentes. Eu vou dar um exemplo. Eu entro pela porta A, subo pelo elevador 1 e entro pela porta da frente. Ou, numa outra, entro pela porta número 2, subo no elevador 3 e entro pela porta do fundo. E vai combinando essas coisas e você chega a 24 maneiras diferentes. Um bom exercício é dar nomes, né? Por exemplo, para as portas P1, P2, P3, elevador E1, E2, E3 e E4. E porta 1, aliás, a porta de lá dentro, pode pôr outra letra, né? Sei lá, L1 e L2. E aí você pode fazer uma combinação, não? Por exemplo, P1, né? Primeira porta, E1 e outro L1. P1 e tal, L2. E aí vai fazendo todas essas combinações, você vai, se conseguir fazer manualmente, vai chegar em 24 maneiras diferentes. Nós vamos sedimentar melhor isso através de alguns exercícios. Temos aqui um primeiro problema. Marta irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale compras no valor de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante, ou a participante, né, que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. Então, olha só, no kit temos 5 camisetas, então a pessoa pode utilizar uma das 5, 6 saias e 3 pares de sapato. De quantas maneiras distintas Marta, ou qualquer outro competidor, né, claro, mas nós estamos falando da Marta, poderá combinar todo o vestuário que está no kit da roupa? Então, é claro que se você tem várias saias, várias camisetas e vários pares de sapato, você pode pegar um de cada, né? E qual será o total? Então vamos lá para o cálculo, né? O cálculo, desses 5, o que é? São as 5 camisetas. Esses 6 aqui, o que são esses 6? São as 6 saias. E esse 3? Esse 3 são os 3 pares de sapato. Então, combinando todos eles, fazendo as contas, ó, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. Você vai ter 90 modos de se vestir. A resolução do problema é bem mais fácil do que a leitura do próprio problema, né? Olha aqui, um problema desse tamanho para uma continha tão simples assim. Não estranhe, né? Porque, claro, isto é o começo de um novo conteúdo que vem aí pela frente. Problema 2, um problema contextualizado aí, né? Você sabe, ou deveria saber, né? Já que você vive no mesmo mundo do que eu, que hoje em dia, atualmente, as placas de veículos são desse tipo: 3 letras, depois 4 números. Então, com essas 3 letras e 4 números, quantas placas nós podemos fazer, né? Diferentes nós podemos fazer. A gente pode pôr AAA 1111, AAA 1112, e assim vai indo, serão milhares, serão milhões de placas, né? É claro, o governo tem que ter à disposição um número bastante grande de placas para serem colocadas nos veículos novos, que todo dia muitos veículos novos são colocados no mercado. Bem, então veja só, vamos escolher, quando você vai, digamos, claro, o sistema de computador, né, do governo vai estabelecer a próxima placa, o que ele vai fazer? Primeiro ele tem que escolher uma letra. Então ele tem 26 chances, né, 26 possibilidades aqui. Depois ele vai escolher a segunda. De novo, ele tem 26 possibilidades. Por quê? Porque ele pode pôr a mesma letra, né? Aqui ele pôs A, depois ele pode voltar a pôr A. E aqui também 26, então vai marcando 26, outro 26, outro 26. Para o primeiro algarismo, ele tem 10 possibilidades, do 0 até o 9. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então vamos fazer o cálculo, é muito simples, olha só. Esse 26 é o da primeira letra, esse segundo 26 é da segunda letra, esse terceiro 26 é da terceira letra, esse primeiro 10 é do primeiro dígito, o segundo é do segundo dígito, o próximo é do terceiro dígito e o último do último dígito. Muito bem, então, multiplicando todos esses valores aí, faça isso na sua calculadora e você vai chegar à conclusão que são possíveis fazer 175.760.000 placas de automóveis. Isso no sistema atual.
Mas você já deve ter visto por aí alguns veículos com uma placa desse tipo aqui, né? Então, esse aqui é o novo padrão que o Brasil está adotando, e isso vai ser adotado, né, porque está sendo adotado por todos os países do Mercosul. Quem não souber o que é Mercosul, pergunte para o professor ou para a professora de geografia, né, que é coisa de geografia, o mercado comum sul-americano, né? Mas enfim, pergunte lá que ela vai te explicar melhor, ou ele, eu não sei quem é o seu professor ou professora. Bem, veja qual a diferença aqui. Não parece ser muita diferença, mas veja só, aqui nessa quinta posição, olha lá, primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta posição, ao invés de um número, está aparecendo uma letra. Então é claro que agora vão ser, lembrando que nós fizemos aqui, 26, vezes 26, vezes 26, vezes 10, e agora não é vezes 10, é vezes 26. Depois vezes 10 e vezes 10. A conta então vai ser essa daqui, ó. 26, 26, 26, 10, que é o primeiro 3 aqui, outra letra, 26 possibilidades, 10 e 10. Total, 456.976.000 placas. Veja que dá quase 457 milhões de placas. Entenderam o porquê que houve essa necessidade de mudar apenas essa letrinha aqui? Então, em vez de pôr tudo o número aqui na segunda parte, enfiar uma letrinha aqui, ó, na segunda casa. E isso permite que nós tenhamos 456,9 milhões de placas. Vamos para um próximo exercício. Tá aqui, ó. Esse é um exercício bastante frequente aí por aí, hein? Dispondo dos algarismos 2, 4, 6, 7 e 9. Então veja só, eu tenho só esses algarismos aqui para colocar, né? São 5 algarismos. Vamos dizer que o 0, o 1, o 3, o 6 e o 8 não estão disponíveis, por alguma razão. Quantos números de 3 algarismos nós podemos formar? Então aqui eu vou lançar mão de um recurso também bastante comum. Imagina o seguinte, ó, são os 3 algarismos do número. Vamos colocar um número aqui, um segundo número e um terceiro número, formando então, colocar um algarismo aqui e um algarismo aqui, formando um número de 3 algarismos. Muito bem, então a pergunta é o seguinte: quantos quantos algarismos nós podemos pôr nesta primeira posição? Pense um pouquinho aí e responda. Eu posso pôr o 2? Posso. Posso pôr o 4? Posso. Posso pôr o 5? Posso. Então quantos eu posso pôr? 5, né? Tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso pôr 5. Eu tenho 5 números para colocar aqui, 5 algarismos para colocar aqui na primeira posição. Beleza. E na segunda posição, quantos eu tenho? Os mesmos 5. Eu posso, aqui o exercício não está falando nada que não pode repetir. Então eu continuo tendo esses 5 números, 5 algarismos à disposição. E na terceira casa e última casa, eu continuo tendo 5 possibilidades em cada uma. Professor, mas isso é muito fácil, né? Depende, vamos ver na sequência o exercício, o problema número 4. Cálculo agora é a parte mais simples, né? O mais difícil é você pensar aqui. Agora fica fácil, né? Só fazer 5 vezes 5 vezes 5, isso dá 125. Então nós podemos escrever com esses números aqui, ó, 125 números diferentes uns dos outros. Tá certo? Muito simples, né? Por enquanto tá moleza. A conta mesmo que você vai fazer é só essa. Vamos para o último exercício da aula. Problema 3 agora. Dispondo dos algarismos 2, o mesmo exercício, né? Quantos números de 3 algarismos nós podemos formar? Mas olha essa cláusula aqui agora, né? Essa condição aqui agora, né? Essa condição está dizendo aqui, ó, sem repetir algarismos. Então, se você já usou um algarismo numa posição, ele não pode aparecer mais. E isso é uma condição que nos leva a mudar alguma coisa. Vamos ver aqui. Primeiramente, vamos ver as 3 posições. É a mesma coisa. Eu preciso colocar 3 algarismos aqui. Quando eu for colocar o primeiro algarismo, e aqui eu queria enfatizar que quando você vai escrever um número, você faz isso em etapas, né?
depende do número de algarismos que ele tem. Se você tem 3 algarismos, primeiro você vai escolher o primeiro algarismo, depois você vai escolher o segundo algarismo. Então isso é o típico exercício que dá para ser resolvido exatamente com o nosso sistema de contagem, né? O princípio fundamental da contagem. Bem, voltamos à pergunta, quantos algarismos eu posso pôr aqui? Eu posso pôr qualquer um desses, então eu tenho 5 possibilidades. Ah, professor, já entendi, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Não, agora não. Vamos por um instante só imaginar que você colocou 2 aqui. Então agora, como não pode repetir, o 2 não está mais disponível. Quantos estão disponíveis agora? 1, 2, 3, só 4, não são mais 5. Ah, professor, mas se eu tivesse colocado 4 aqui, não tem importância, você colocou 4 aqui, ok, o 2 está disponível, mas o 4 não. De qualquer forma, para a segunda posição, você só vai ter a possibilidade de colocar 4 algarismos. Ah, professor, acho que agora já entendi, hein? Para a última posição, eu só vou ter 3 algarismos para colocar. Viu como era diferente? No anterior era 5, 5 e 5, aqui agora é 5, 4 e 3. Porque a cada novo algarismo que eu coloco, eu não posso colocar mais. Aqui eu não posso mais colocar o primeiro que eu já coloquei aqui, e aqui eu não posso colocar os 2 que eu já coloquei aqui, por isso só sobram 3 dos 5. Vamos para o cálculo. O cálculo é moleza, né? Só 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então a resposta desse exercício é: podemos escrever 60 números, claro. Eu economizei palavras aqui, né, nessas condições aqui, né, número de 3 algarismos, com esses disponíveis, sem repetir algarismo. Bem, espero que você tenha entendido esse princípio, e nós vamos procurar, de alguma forma, passar alguns exercícios aí para vocês sobre esse assunto. São muitos exercícios que podemos fazer. Até a próxima videoaula.